Eu quero então cumprimentar vocês na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, no desejo de que este momento de reflexão possa edificar a sua vida e possa também te abençoar grandemente. Eu quero te convidar à leitura de um texto muito conhecido, Salmo 23, e eu quero compartilhar com você o salmo que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Você brincou de pega-pega quando era criança? Responde para mim aí no chat. Brincou de pega-pega? De polícia e ladrão? De esconde-esconde? Alguns chamavam de pique-esconde, não é isso? Todo mundo sim. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, na nossa infância, participamos dessas brincadeiras. Agora, você já teve que fugir de verdade? Você já teve que se esconder de verdade por causa de algum perigo? Por exemplo, quem sabe ter que fugir de um cachorro. Eu tinha muito medo de cachorro. Você já teve que fugir de cachorro? Já teve que se esconder por uma questão de violência? Sei lá, na escola eu lembro que de vez em quando um mais forte queria pegar um outro, ele falava assim: vou te pegar lá na saída. E esse daí dava um jeitinho de fugir. Você já teve que fugir de algum perigo? É em momentos como esse, seja brincando, seja na vida real, que a gente quer mesmo um lugar seguro. A gente procura um abrigo, a gente procura um refúgio. A gente quer um espaço que seja um espaço de segurança. Nas brincadeiras tinha o tal do pique, né? Então, quando a pessoa chegava no pique, ali ela estava segura. Então, não tinha como queimar ela, como roubar ela, nada. Ela estava salva, né? Então, a pessoa chegava no pique, batia e falava: salvo! Quando a gente olha para o Salmo 23, e o Salmo é um dos mais conhecidos, se não o texto mais conhecido da Bíblia, nós vemos aqui uma figura de linguagem que nós acabamos conhecendo demais, que é a do pastor. Deus como pastor, que protege o seu povo, ou que protege o salmista que ora, tal como um pastor zeloso cuida da sua ovelha. Então este é um salmo de confiança. Nós chamamos de salmo de confiança individual, porque existem vários tipos de salmo. Salmo de confissão, salmo de perdão, salmos régios que eleva a pessoa do rei, vários tipos de salmo, inclusive salmos de confiança coletivo. Mas esse é um salmo de confiança individual. O salmista está falando daquilo que Deus faz por ele reconhece o cuidado de Deus. Mas o salmo não usa apenas essa figura de linguagem do campo pastoril, né? Não só a figura de linguagem do pastor e de ovelha. Ele usa também um outro campo, uma outra forma para retratar a ideia do cuidado. Ele vai falar do tempo de perseguição, do tempo de dificuldade. Por isso, se nos primeiros 4 versículos ele apresenta ali o mundo do pastor e da ovelha, nos 2 últimos versículos, que são os versículos 5 e 6,
ele vai falar de um outro campo, que é o campo da hospedagem, da hospedaria. Ele vai retratar uma perseguição. Pense um pouquinho, e nos tempos bíblicos, lá no Oriente Médio, era muito comum existirem cidades refúgios, templos refúgios, que era o lugar onde uma pessoa que estava sofrendo perseguição chegava, e ali ela era acolhida e cuidada, e ficava sob a proteção daquele e daquela que o hospedava, seja o sacerdote, seja o rei daquela cidade, seja numa casa, o dono daquela casa. Então havia um respeito. Ninguém que perseguisse poderia entrar neste lugar e fazer algum mal a esta pessoa. A segunda parte do Salmo, então, vai retratar essa ideia do hospedeiro. Vai usar essa figura de linguagem. Imagine alguém que está caminhando pelo deserto, fugindo, com medo, com angústia, uma pessoa que está em busca de um lugar seguro, precisa de guarida. Ele de repente chega a este lugar. Ele chega num lugar que lhe acolhe. Então, assim como na primeira parte do Salmo, trata do tema da proteção, da segurança, do cuidado, né? Aqui também nós temos esses temas presentes, ou seja, reforçando tudo aquilo que já havia sido falado no campo do mundo pastoril, agora é falado no campo do cuidado ao hospedar pessoas. Eu gostaria então de compartilhar com vocês 4 características deste Deus hospedeiro apresentado pelo salmista. Então, 4 características deste Deus que acolhe e hospeda quando o salmista está sofrendo perseguição e vivendo momentos difíceis. Uma primeira característica é que este Deus que hospeda, ele prepara a mesa. Tal como os hospedeiros da época, eles preparavam uma mesa porque sabia que quem estava caminhante, quem estava fugindo, estava com muita fome, estava faminto e ele precisava de comida. Uma segunda característica é que este Deus hospedeiro é um Deus que unge com perfume aquele que chega. A ideia é que todos aqueles que adentravam a casa, eles eram cuidados. Imagina o pó, a sujeira, o cansaço, o suor. A pessoa então, ela era cuidada, ela se limpava, ela era ungida, ela recebia um perfume para dizer, olha, eu vou te tratar da melhor forma, aqui você é bem-vindo, aqui você vai viver bem. Assim como as nossas famílias, a gente chega de viagem na casa de um familiar e fala, mas você não quer tomar um banho antes da gente comer? É um pouco esse sentido. Uma terceira característica é que este hospedeiro, ele mantém a taça cheia. O vinho, que é a bebida da época, a taça está sempre cheia. O vinho é símbolo de alegria, inclusive a raiz da palavra vinho é a mesma raiz da palavra alegria, ain, em hebraico. Uma quarta característica é que o hospedeiro não se preocupa apenas quando a pessoa perseguida está com ele. Ele também manda uma escolta acompanhando essa pessoa perseguida até ela chegar num outro lugar seguro. Mandava sempre acompanhantes. Quando olhamos para o Salmo tem muito a nos ensinar. Por isso, num tempo como o nosso, tempo de quarentena, quando para cumprir com responsabilidade o isolamento social, nós temos que ficar na nossa própria casa, porque ali é o lugar de refúgio. Nós temos um inimigo que é invisível, que a gente não vê a olho nu.
E nós precisamos então de tomar cuidado, porque ele pode nos golpear de forma violenta e inclusive levar à morte, não só nós, como as pessoas, o outro, o próximo. O salmista, ele não vai omitir que há momentos difíceis. Se na primeira parte ele fala, eu posso andar até no vale da sombra da morte, aqui ele retrata a ideia de alguém que é perseguido. E na hora da perseguição, Deus se faz presente, acolhendo e depois colocando acompanhantes ao lado. O salmista fala que nós podemos sofrer. Então, tal como o salmista, que para preservar a vida precisa de correr atrás de um refúgio, eu e você hoje precisamos de estar em casa reconhecendo que este lugar, o lugar da nossa casa, é o refúgio neste momento contra este inimigo que tem ceifado a vida de algumas pessoas. Deus, o hospedeiro mor, ele está presente no nosso lar, ele está presente aí na sua casa, ele está presente aqui na minha casa. Quanto àqueles e aquelas que têm que fazer o papel como dos acompanhantes, que leva o outro seguro, ou seja, eles saem do espaço de segurança para correr riscos de violência, e nessas daí nós temos muitas pessoas da área da saúde e outras profissões que precisam de sair da segurança para cuidar de outros. O que nós desejamos é que Deus esteja guardando a cada um, a cada uma. Eu termino dizendo, sejamos nós, povo de Deus, eu, você, sejamos aqueles e aquelas que, reconhecendo o ministério da preservação da vida, cuida de si mesmo e cuida dos outros. Deus nos abençoe.